Olá, seja bem-vindo a mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre, estamos estudando sobre um assunto maravilhoso e o tema da lição desses 3 meses é Provados pelo Fogo. E que hoje você possa compreender algo mais significante que envolve a mansidão no crisol. Pastor Márcio, tudo bem? Bem, graças a Deus. Vamos começar com uma oração? Sempre bom. Curve sua fronte, vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, faz e fará por nós. Obrigado pelas lutas, pelas vitórias, pelas dificuldades. Sabemos, Senhor, que em tudo o Senhor está nos ajudando a melhorar a cada vez, Senhor. Abençoa-nos nesse estudo que faremos, que o Teu Espírito esteja conosco, aqueles que estão nos assistindo, que a Tua graça seja conosco. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, meu nome é Marcelo Cardoso, eu e pastor Márcio Costa somos professores de teologia do nosso seminário de teologia aqui na FAP, na Faculdade Adventista Paranaense, que fica na região de Maringá. Pastor Márcio, diante das suas atribuições como professor, quais são as suas disciplinas lá no teológico? Olá a todos, é um grande prazer estarmos aqui juntos, pastor Marcelo. Eu trabalho principalmente com as disciplinas de teologia histórica e teologia sistemática. Trabalho aí os contextos da história do Adventismo, história do cristianismo, né? E também nas doutrinas, né? Que é a parte sistemática, doutrina de Deus, doutrina do ser humano, também teologia e filosofia, essas matérias mais sistemáticas. E é uma alegria estarmos juntos aqui hoje para discutirmos um pouco mais sobre aquilo que a lição nos traz nessa semana. Bem, vocês já perceberam que nós temos um homem de extrema capacidade aqui para tratarmos desse assunto maravilhoso, que é a 10ª lição, desse tema que tem sido muito profundo. Aliás, o tema geral dessa lição envolve sofrimento. Se nós analisarmos a história humana, você vai perceber que o sofrimento sempre vem acompanhando o ser humano desde a entrada do pecado nesse mundo. Mas a grande questão é como lidamos com o sofrimento. E é por isso que a lição tem como título Mansidão no Crisol, e ele tem como verso para memorizar um texto muito conhecido lá em Mateus, capítulo 5, versículo 5, e diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quando vamos à Bíblia, nós notamos claramente de que a Bíblia está cheia de fatos que relatam homens que desenvolveram a mansidão, serem mansos. Você percebe isso na vida de Moisés, no Antigo Testamento, onde o texto sagrado diz que ele foi a pessoa mais mansa que passou pela terra. E quando você vê esse versículo bíblico colocado por Jesus, você percebe a importância que esse assunto, a mansidão, tem, até mesmo para herdar a salvação, a vida eterna. Mas, dentro desse aspecto de mansidão, pastor Márcio, a gente nota que o mundo lá fora, principalmente o mundo corporativo, parece que vai na contramão exatamente desse assunto que se trata de mansidão. As pessoas falam de fortaleza, serem fortes, não demonstrarem fraqueza. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Afinal de contas, quando a Bíblia coloca mansidão dentro da visão de Deus, mansidão significa fraqueza mesmo? Não. Mansidão e fraqueza são assuntos distintos. Talvez nós poderíamos colocar a mansidão mais como humildade, mais como
vulnerabilidade, você se demonstrar vulnerável às circunstâncias que te assolam nesse mundo. É certo que quando nós enxergamos o Evangelho ele vai na contramão mesmo. Quando nós olhamos aqui as bem-aventuranças, né, e diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aqui nós entendemos que ser manso, ela nos traz o aspecto de uma pessoa que não busca o interesse desse mundo. Né? Quando nós olhamos no contexto cultural deste século em que nós vivemos, a pessoa, ela torna-se o centro dessa vida. Então, quando nós olhamos aqui as bem-aventuranças, o centro da vida não é, ou não somos nós, é Cristo o centro da vida, né? E muitas vezes Cristo nos convida a colocar o outro no centro, o que é contracultural, porque na cultura, né, algumas culturas geralmente são individualistas, ela aponta para si, né? A pessoa quer levar vantagem, a pessoa quer ser o número um, né? E muitas culturas são baseadas, né, na competição. Mas quando nós olhamos o Evangelho ele não é voltado a esse tipo de comportamento. Você falou sobre cultura e me fez lembrar algo que aconteceu na minha vida quando pequeno, que talvez você tenha vivenciado isso, porque nós, como homens que vivemos dentro dessa cultura latina, a gente foi criado, principalmente pelos pais, né, nos velhos tempos, a não demonstrar fraqueza. E eu me lembro que o meu pai sempre dizia para mim de que homem não chorava. Olha, homem não chora. E isso ficava marcado, muito marcado para mim. Hoje a gente vive num mundo onde, na verdade, as pessoas pregam que os sentimentos têm que ser aflorados, de que, na verdade, você tem que mostrar aquilo que você está sentindo. Porém, a gente vai para o outro lado, né, pastor? Porque muitas vezes isso que você falou fica muito marcante no aspecto da mansidão, porque as pessoas acabam, em certo sentido, não segurando, não se contendo nas emoções e se soltam, né? Em em todos os seus sentimentos, e a gente percebe que a mansidão, ela não tem realmente nada a ver com fraqueza, quando você analisa isso de forma bíblica, porque você precisa de ter controle, né? O autocontrole. E parece que é isso que está faltando, né? De acordo com aquilo que nós acreditamos, a maior luta de um ser humano é consigo mesmo, é dominar suas emoções, seus sentimentos, dominar até seus pensamentos. Essa é a maior luta do ser humano. Agora, com relação às emoções, Jesus chorou. Quando ele olha para Jerusalém e ele lamenta, né, de não terem ouvido a voz dele, ele chora. Ele está demonstrando as emoções. Muitas vezes ele fica aborrecido, como na situação no templo. Então ele demonstra emoções, mas nesse contexto ele está expondo a sua vulnerabilidade, ou seja, ele se tornando vulnerável aos sentimentos, demonstrando os sentimentos, o que é diferente de fraqueza. Jesus não era fraco. É verdade. Bem, você que está nos acompanhando aí já percebeu que esse assunto é muito interessante, né? E na lição de domingo, existe ali uma afirmação dada por um homem de Deus, um pastor, um evangelista escocês, e ele disse sobre a necessidade de nós nos quebrarmos como pães e nos sermos derramados como vinho. Em certo sentido, essa expressão ela é voltada para as pessoas que são líderes na igreja, e nós muitas vezes sabemos que os líderes, provavelmente estou falando para pessoas que são líderes, têm funções na igreja, exercem funções na igreja,
muitas vezes nessas funções nós precisamos pensar nos nossos liderados. Nós entendemos que o verdadeiro líder de Jesus é aquele que serve as pessoas, não é aquele que é servido. E nós temos muitos exemplos na Bíblia que envolvem isso. Eu posso mencionar aqui o próprio Moisés, mas a lição ela apresenta o profeta Ezequiel. Pastor Márcio, existe um episódio aqui colocado na Bíblia sobre a vida de Ezequiel, nos dando a ideia de nós como líderes. Ezequiel viveu no contexto do cativeiro babilônico, da conquista de Babilônia em relação a Judá, e ele era profeta ali daquele povo, e em algum momento Deus avisa ao profeta Ezequiel de que ele perderia a esposa faleceria, e que ele deveria tomar uma atitude diante do falecimento, porque havia uma necessidade de mostrar algo ao povo. Você pode discorrer um pouco sobre isso? Existem várias maneiras que Deus utiliza ou se vale para nos ensinar, né? Deus utiliza várias maneiras para ensinar, muitas vezes para corrigir aqueles a quem Ele ama. Infelizmente, devido às circunstâncias que nós estamos nesse mundo de pecados, o sofrimento faz parte desses instrumentos que por vezes são utilizados por Deus. Não que Deus causa o sofrimento. Deus não causa o sofrimento. O sofrimento não é obra divina. Isso precisa ser muito bem entendido, viu? Deus, muitas vezes, dentro das questões do grande conflito, o sofrimento faz parte do grande conflito. Tanto que Cristo sofreu na cruz, né? Isso faz parte do grande conflito. Então, este sofrimento, até o sofrimento de Cristo, pode ser transformado, pode ser utilizado por Deus para nos trazer um aprendizado. Como nós temos em Gênesis, ali na lição de José e seus irmãos, aquilo que vocês fizeram para mal, Deus transformou para a bênção, para o bem, né? Podemos até ir até Romanos, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Então, quando nós olhamos a vida do profeta, um servo de Deus, não só Ezequiel, mas Jeremias também, eu vou tirar a sua mulher, a alegria dos seus olhos, e você não vai chorar. Deve ter sido duro para ele, né? Deve ser muito, muito duro, mas aí também tem uma lição, infelizmente. São mecanismos que o ser humano aprende, né? Como também quando você possuía ali o sacrifício do santuário, onde a pessoa, o pecador, tinha que cortar, degolar o animal, são situações onde a pessoa aprende. Quem sabe nós estejamos falando para uma pessoa aí que está passando por uma situação em que não é a melhor, não foi causada por Deus, mas Deus pode trazer um aprendizado, entendeu? Não que seja Deus que tenha causado, mas o aprendizado pode vir através disso, e não só para a pessoa, mas também para o povo de Deus, a quem ela que a pessoa testemunha. Interessante isso. A nossa lição está correndo, o tempo também, e a lição traz esse personagem Moisés, conforme eu já mencionei, que a Bíblia diz que ele foi a pessoa mais mansa que viveu nessa terra. E, sem dúvida, Moisés carrega exatamente essa ideia por um episódio que ocorreu em sua vida e junto com o povo, e a lição ela comenta sobre isso, quando o povo então sai do Egito e peregrina então pelo deserto, eles param ao sopé do monte Sinai, e Moisés então, respeitando e obedecendo uma ordem de Deus, sobe então o monte para ali ter um encontro com Deus, e Deus então poder direcionar
todo o caminho do povo hebreu. Moisés então demora, né, um pouco ali, e o povo fica lá embaixo com Arão. E de repente o povo sente a falta de Moisés, o povo acha que Moisés está demorando, e eles fazem uma sugestão um tanto quanto estranha para Arão, que estava ali liderando o povo naquele momento, que era fazer um ídolo para que adorassem. Com certeza, ainda com resquícios da vida no Egito, né? E nesse sentido, quando Moisés está descendo o Monte Sinai, Deus então fala a ele tudo o que está acontecendo ali com o povo. E Deus começa a fazer algumas propostas, pastor Márcio, um tanto quanto estranhas, na verdade, né? Uma das propostas de Deus foi que Deus viesse aniquilar o povo. E Deus então diz assim a Moisés: olha, eu posso destruir o povo e posso fazer com que você lidere um outro povo. E aí, pastor, me diga uma coisa, afinal de contas, Moisés era manso e Deus não era? Porque se você pega o episódio, você começa a ver Moisés tentando demover Deus dessa ideia. Me conta essa história aí. Os padrões de Deus não são os padrões nossos, né? Então, quando nós temos a Bíblia dizendo que Moisés era manso, quando nós vemos a Bíblia dizendo que Davi era um homem segundo o coração de Deus, nós entendemos claramente que os padrões de Deus, os pensamentos de Deus, o julgamento de Deus é diferente do nosso. Nessas condições de olhar a Moisés como manso, entendamos da seguinte maneira: ele matou um egípcio. É verdade. Né? Como não obstante disso, né, quando Deus pede para ele falar com a rocha, ele estava aborrecido e ele feriu a rocha. Mas ainda assim ele é considerado um homem manso. Um livro que nos ajuda muito a entender essas características é o livro Patriarcas e Profetas, onde nós temos que olhar as propostas de Deus dentro do contexto da promessa e da salvação de seu povo, onde Deus, ele faz tudo que ele faz, tudo que ele propõe, é dentro de uma sabedoria, né, ampla, onde ele já sabe o fim desde o começo. É claro que, no final das contas, aquele povo não entrou na Terra Santa, né? Deus foi misericordioso e falou: tá bom, então nós vamos ficar rodando por aqui até eles morrerem. Quer dizer, dentro da perspectiva humana, você pode dizer assim: ah, ele era manso, ele era perfeito. Não. O aspecto para Deus é diferente, o julgamento de Deus é diferente. A situação humana, ela não é a mesma situação que a divina. Eu acho que, em certo sentido, Deus estava tentando provar Moisés, né? Ele, como líder ali, Deus estava preparando Moisés para coisas ainda maiores que deveriam vir. Eu penso assim, né? Moisés, muito bem apresentado por você, ele teve essas características que fazem a gente meio que duvidar por que Moisés foi considerado esse homem manso, né, que passou pela terra. Mas a gente percebe que Deus está preparando ele como líder, né, e exercitando exatamente esse lado da mansidão e da intercessão também pelo povo. Mas, pastor, eu queria tratar nesse momento, e vocês que estão aí nos assistindo nesse exato momento também, sobre o maior de todos os personagens que envolve a questão da mansidão. Estou falando de Jesus. E há um texto na Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 5, do verso 43 ao verso 48, onde Jesus nos dá a ideia de que nós precisamos não somente amar o nosso próximo, mas também amar o nosso inimigo. Olha, não é uma tarefa muito fácil, né? Como assim? Como é que a gente pode amar o nosso inimigo? Como funcionaria isso, pastor? Eu dei uma olhada nesse texto. Esse amor ali,
não é o filós, o filis, né? Como os acadêmicos aí chamam, né? Mas é o ágape, né? Então esse amor não é um amor de companheiro, não é um amor entre duas pessoas de família, não é nada disso, é o amor divino. O excelso amor, né? Então esse amor não é humano, não é de natureza humana. Nenhum amor é de natureza humana, mas esse amor, ele não se manifesta para com a pessoa, ele se manifesta para com Deus. Você ama a pessoa não por aquilo que ele é, mas por aquilo que Deus representa para você. Então existe uma distinção, né? Se fosse um amor feliz, né? Ou filéu, talvez seria um amor que você tem em consideração aquela pessoa, ou um pai, uma mãe, ou um amigo, ou quem sabe um familiar, né? Dentro das classificações, uma esposa, um esposo. Mas esse amor não, esse amor é diretamente vinculado a Deus. Então, eu estou entendendo que para desenvolver esse amor ao ponto de você amar aqueles que não te amam, aqueles que talvez queiram o teu mal, te odeiem, há necessidade de desenvolver o amor de Deus em nossa vida. Seria isso, mais ou menos? Somente o amor de Deus pode nos contagiar com esse amor que nós vamos responder, porque nós não temos. Somente indo a Deus, Deus nos dá e nós podemos compartilhar com outras pessoas. Você sabe que no mundo nós vivemos injustiças, não é verdade? E há uma passagem na lição que trata um pouco sobre isso. Vem falando sobre o conselho que Pedro ele coloca na sua primeira epístola, no capítulo 2, a partir do verso 18, onde ele se dirige àqueles que são servos, provavelmente até escravos em sua época, e a necessidade de simplesmente se sujeitar, mesmo diante de sofrimento, mesmo que essas pessoas sejam subjugadas. Graças a Deus, hoje nós não vivemos dentro desse contexto da escravidão, pastor, mas nós podemos contextualizar, talvez, dentro do ambiente de trabalho, porque a gente sabe que nem sempre o ambiente de trabalho é o mais favorável possível, né? Nós encontramos pessoas que são perseguidas no trabalho, perseguidas pelos seus chefes, perseguidas pelos seus líderes. Afinal de contas, quando Pedro dá esse conselho a essas pessoas da sua época, e a gente então transfere esse conselho para a gente hoje, será que Pedro está dizendo que a mansidão envolve o silêncio e a aceitação completa e restrita de toda injustiça que nos é feita? Será que é isso? Não necessariamente. Algumas injustiças, elas fazem parte do contexto social, do mundo em que nós vivemos. E uma pessoa mansa, ela não protesta para o mundo, ela protesta para Deus. Ela leva as suas apreensões a Deus e ela serve, obviamente, dentro dos limites, aquilo que é requerida dela, sem se rebelar. O grande aspecto aqui que nós temos, não só nessa passagem de Paulo, mas em outras também, né? Como Filemão também, carta a Filemão, é que o servo não deve se rebelar. Mesmo que ele não concorde, se ele não concorda, a atitude dele tem que se demonstrar uma atitude de servo, não uma atitude de rebeldia, porque a atitude de rebeldia não procede de Deus. É claro que, além dos exemplos que você citou, existem muitas outras. Existem perseguições políticas, nós estamos passando por guerras, onde existem perseguições. Talvez as pessoas possam ser perseguidas pela cor da sua pele, talvez pelas suas escolhas pessoais, né? E o que nos vem da palavra de Deus é que nós devemos ser servos. Assim como nós servimos a Deus, se nós estamos na condição de servos, nós seremos sempre servos. E isso também serve para os líderes.
porque os líderes também são servos. Só que a responsabilidade dos líderes são muito maiores que as nossas, porque eles possuem uma autoridade que é dada através de Deus. Se eles usurpam essa autoridade que é divina, obviamente eles prestarão contas a Deus de uma maneira mais severa do que um servo. O ponto-chave é: o manso, ele não se rebela, não há rebeldia. Isso não quer dizer que ele não vá se indignar. Sim, claro. Ele pode se indignar, Claro. ele pode se aborrecer, ele pode chorar, mas ele não se rebela. Assim como você tem os apóstolos quando são encarcerados injustamente, eles vão para a cadeia. Eles se sujeitam, né? Eles se sujeitam. É verdade. E eles sabem que eles não deveriam estar lá. Paulo mesmo, né? Qual é a acusação que pesa sobre mim? Pastor, esse assunto está muito interessante. Infelizmente, o nosso tempo está aí passando. Nós temos que encerrar esse tema tão importante e um tema tão próprio para o mundo que vivemos. Eu costumo dizer que, em certo sentido, tudo aquilo que nós vivenciamos como perseguição nesse mundo, e a perseguição ela nos leva exatamente ao exercício da mansidão, é bem dentro do contexto de um grande conflito, né? Nós estamos envolvidos nesse grande conflito espiritual. Até onde, pastor, para que a gente possa concluir, até onde é importante nós termos essa ideia clara em mente, de que no fundo, o que está em jogo é essa guerra espiritual, o que está em jogo é a nossa salvação. Como o título da lição, né? Mansidão no crisol. Que não é todo mundo que consegue manter a mansidão, a cabeça fria, no mundo de pecados, no mundo de tentações, no mundo de provações, no mundo de doenças, no mundo onde os filhos algumas vezes se enveredam para as drogas, onde os filhos muitas vezes saem, né, para o mundo. Então, não é fácil para a pessoa se manter em pé. É difícil mesmo. Então, nós temos que ter esse espírito de mansidão para entender que a nossa força vem de Deus e que as lutas são certas, mas que nós tenhamos condições de fazer como Cristo, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, aqui na Terra. Ok, muito obrigado, pastor. Para você que nos assiste, provavelmente você também vive um contexto de sofrimento. Saiba que Deus continua contigo. Há uma promessa maravilhosa na Bíblia que nos dá a certeza de que Deus ele está ao nosso lado. Cristo, ele também sofreu e sofreu por você. Eu quero convidar você nesse momento para que feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por todas as coisas. Muito obrigado porque mesmo diante de um mundo onde nos causa sofrimento, temos a certeza de que não estamos desamparados. Estamos amparados por Ti, Senhor. Muito obrigado por aquilo que Teu Filho, Jesus Cristo, fez por nós. Morreu na cruz do Calvário para nos dar a certeza da vitória e de uma felicidade eterna. Continua conosco, nos abençoando. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Amém.